Olá pessoal, boa tarde, queridos catequizandos. Hoje a gente inicia novamente a nossa missão, a nossa caminhada da catequese. E nós vamos iniciar aí hoje no encontro de número 30. Estamos aí no 30º encontro e no 5º domingo do tempo comum. E hoje o nosso encontro ele traz o título de Uma Comunidade de missionários ou missionárias. Então, o que Deus quer de nós? Deus quer que sejamos missionários, né? Que participamos da nossa igreja com amor, com carinho e que sigamos Jesus Cristo. É isso que Deus vem pedir para nós nesse encontro de hoje. E eu quero que vocês sejam todos bem-vindos, que nós tenhamos um ano novo cheio de bênçãos, cheios de paz e que Deus há de abençoar, que logo a gente retorna no presencial para a gente matar as saudades, né? Mas por enquanto a gente continua online e contando com a presença de vocês, tá bom? Então vamos iniciar a nossa catequese. Antes de iniciar, nós vamos começar com o canto. Então nós temos aí o canto do Padre Zezinho, nós vamos ouvir com bastante atenção o nosso canto e depois vamos dar início à nossa catequese. Então vamos iniciar com o canto. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão é tua. Então nós ouvimos o canto, né? Por sinal, o canto do Padre Zezinho, muito lindo. E no canto ele fala para nós que a decisão é nossa de seguir ou não Jesus, né? Então vamos iniciar a nossa catequese nessa tarde de sábado, do dia 22 de janeiro de 2021. Então vamos lá. Em nome do Pai,
do Filho, do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agora vamos para o Salmo 137 e a resposta do Salmo é: vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou postrar-me. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes a palavra dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou postrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometeste. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Todos. Vou contar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Estenderei os vossos braços em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, e eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Todos. Vou contar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, todos, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Velai, ó Deus, sobre vossa família, com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sobre a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, todos. Amém. Agora nós vamos para a nossa lição de vida, e a nossa lição de vida é assim, que chama bastante atenção, muito bonita, né? E só relembrando que nós tivemos aí a passagem do Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, dia 25 de dezembro, Jesus nasceu, comemoramos o nascimento de Jesus e agora nós vamos caminhar com Jesus, né? Vamos caminhar para a Semana Santa, para a Quaresma, e então a gente vai fazer essa caminhada com Jesus. Então vamos lá com a lição para a vida, o furo no barco. Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou com um belo cheque. O pintor ficou surpreso. O senhor já me pagou pela pintura do barco, disse ele. Mas isso não é pelo trabalho de pintura, é por ter consertado o vazamento do barco. Ah, mas foi um serviço tão pequeno.
certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante. Meu caro amigo, você não compreende. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo. Imagine meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então, examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que fez? Salvou a vida de meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar sua pequena e boa ação. Não importa para quem, quando ou de que maneira, mas ajude, ampare, enxugue as lágrimas, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos. Que perceber, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. Gente, que lição maravilhosa, né? Uma lição muito linda. E nesta lição, ela vem nos mostrar que muitas vezes passamos despercebidos e não notamos que tão perto de nós existem pessoas que precisam da nossa ajuda. O dono do barco esqueceu de falar do furo que havia, mas aquele senhor que foi contratado somente para pintar o barco viu que precisava de um conserto. E sem ninguém pedir, ele fez. E é isso que Jesus quer de nós, que não precisa ninguém pedir para nós quando precisamos, que nós possamos olhar para as pessoas com mais atenção, com mais carinho e perceber de que o que ela está precisando no momento, né? Prestar mais atenção nas coisas, no próximo, de olhar com carinho, de amor e aprender com essa lição a fazer o bem, porque nunca sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, quer dizer, nós nunca sabemos do dia de amanhã. Por isso, não importa para quem, quando ou de que maneira, mas ajude, enxugue as lágrimas, escute com atenção e conserte todos os vazamentos. Quando Jesus fala para nós aqui, conserte os vazamentos, ele quer dizer que quando a gente vê algo de errado, que quando a gente vê algo que precisa ser mudado, que precisa de ajuda, que nós o façamos, né? Que podemos perceber que não sabemos quando e onde estão precisando de nós, ou quando Deus nos reserva uma surpresa de ser útil. Amém. Então, essa surpresa de ser útil, Deus nos reserva a cada momento. E a cada momento a gente vê que tem algo para ser mudado, algo para ser consertado, sem que ninguém peça. Precisamos só um pouquinho mais de atenção e de amor ao próximo. Amém? Amém. Agora nós vamos para o nosso evangelho de hoje, né? E já começamos aí com a primeira pergunta da catequese. A primeira resposta, primeiro trabalhinho aí, ó. O que essa lição nos ensina? Então, nós temos aí, da lição de vida, a primeira perguntinha. O que esta lição nos ensina? Então, vamos agora para o nosso evangelho de hoje,
E a nossa leitura orante da palavra de Deus é de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Então, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Então, vamos nos organizar aqui para a gente ver. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genesaré e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se do barco e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram os 2 barcos a ponto de quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinha pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante será pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um evangelho lindo também, né? Onde fala para nós que nós sejamos pescadores também, mas não de peixes, mas de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá entender um pouquinho do texto, né? No primeiro, Jesus chama seus 4 primeiros discípulos, depois de fazer uma pregação às margens do lago de Genesaré e depois do milagre da pesca. Então, o que ele quis falar para nós? Que Jesus estava à margens de um lago, de um rio, e ele resolveu fazer uma pregação a quem estava ali. Jesus estava falando de quem? Da palavra de Deus, né? E, infelizmente, só alguns de fato se aprofundam no cristianismo. Então, o que Jesus quis dizer para nós? Que só algumas pessoas da multidão que ele pregava é que acredita em Jesus Cristo, que são pessoas cristão. O que é ser cristão? Cristão é ser batizado e seguir Jesus. A maioria fica nas margens, na superfície. Quando Jesus fala para nós que a maioria das pessoas ficam à margens, o que é margens? São a areia que fica na praia, né? Em volta dos rios, a terra. Então tem a água e tem a margem. Margem significa areia, significa terra.
Então, Jesus disse aqui para nós, ó, a maioria fica nas margens, quer dizer, fica lá na areia e não vai para lugar nenhum. Na superfície, quando Jesus fala que a maioria fica na superfície, ele quer dizer que fica em cima da água boiando, né? Não segue nada, não acompanha Jesus e não segue nada. Ouve a palavra, mas não se comprometem. Então são aqueles que vão à igreja, né? Ouve a palavra de Deus, mas não se comprometem com nada, né? Não quer ser catequista, não quer ser um ministro da Eucaristia, não quer fazer parte de um grupo de jovens, não quer fazer parte de uma pastoral da igreja. Então são essas pessoas que ouvem a palavra, mas não se comprometem com nada de Deus. Então é isso que Jesus vem falar para nós, né? Que muitos ficam à margem, ficam à superfície e não se comprometem. Alguns vão ao fundo e se tornam cristãos exemplares e conseguem assim acolher muito mais a graça de Deus. Quando Jesus fala para nós que alguns vão ao fundo e se tornam cristão, ele quer dizer que alguns vão para o fundo do mar, vão para o fundo aonde está precisando de ajuda e vão levar a palavra de Deus. Então, alguns são aqueles que se comprometem com a palavra de Deus, de passar para as pessoas o conhecimento de Jesus Cristo. E é o caso desses 4 discípulos. Importante perceber que se dá a vocação desses 4. Primeiro, eles ouvem a palavra de Jesus. Lembra que no início que Jesus chamou 4 dos primeiros discípulos, né? Então, primeiro eles ouvem a palavra de Jesus. Depois, eles acreditam nela e colocam em prática, mesmo sabendo que não tinham pescado nada antes. Então, eles tinham pescado a noite inteira e não tinha pescado um peixe. Aí o que aconteceu? Simão falou para Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas Jesus disse: pegue a sua rede e jogue neste local. Mesmo eles sabendo que não tinham pescado nada, eles acreditaram na palavra de Jesus. Eles acreditaram em Jesus. E o que eles fizeram? Jogaram a rede onde Jesus pediu. E o que aconteceu? A rede voltou cheia, que chegou a se romper. E ainda mais, eles convidaram os 2 companheiros que estavam mais longe e eles também encheram o barco de peixes. Depois disso tudo, eles fazem a pesca com Jesus. Então, quer dizer, eles saíram e foram pescar com Jesus. Por fim, participam do milagre. E isso os converte e eles abraçam com seus limites o chamado de Jesus e tornam-se missionários, ou seja, pescadores de homens. A partir do momento que eles seguiram Jesus, eles não foram pescar peixes, eles foram pescar vidas, eles foram pescar pessoas e trazer para o caminho de Jesus, para seguir e ouvir Jesus. É bonito ver Pedro de joelhos aos pés de Jesus, reconhecendo ser pecador. Então, naquele momento, Pedro reconhece que é pecador e passa o quê? A seguir Jesus. Só a experiência do encontro pessoal com Jesus faz a gente reconhecer as próprias fraquezas e os próprios pecados, né? Então, vocês viram aí o tanto que o nosso evangelho foi lindo, né? Pedro reconhece que é pescador,
ouve a Jesus, acontece o milagre dos peixes e eles passam a ser pescadores de vidas, pescador de pessoas para seguir Jesus. Amém? Amém. Agora vamos ver as tarefinhas aqui. Então eu já tenho aqui a primeira tarefinha da lição de vida, que é o que essa lição nos ensina. Do Evangelho de Jesus Cristo, lá de Marcos, de Lucas, né? No Evangelho de Jesus, em Lucas 5, de 1 a 11, nós começamos aí, na segunda perguntinha. O que mais nos chamou a atenção neste texto? Então, nesse texto de Lucas, no capítulo 5, no versículo de 1 a 11, o que mais nos chamou a atenção neste texto? A terceira perguntinha, o que mais tocou? O que mais nos tocou, quer dizer, o que é que mais mexeu comigo dentro deste evangelho? Ainda do Evangelho de Lucas, do capítulo 5, do versículo de 1 a 11, a número 5. Depois de ouvirem Jesus, eles abandonaram ou seguiram Jesus? Responde para mim. Depois que eles ouviram Jesus, eles abandonaram Jesus ou eles seguiram Jesus? A perguntinha de número 6. Nós vamos recordar os mandamentos da lei de Deus, que os mandamentos da lei de Deus são 10, né? Então, preste bastante atenção para não fazer os mandamentos errados. Vai lá no caderninho onde vocês anotaram os mandamentos da lei de Deus e coloca para a professora de 1 ao 10 os mandamentos, ok? Então, vamos dar sequência na nossa catequese. Agora nós vamos levar as nossas orações a Deus, né? E a resposta é: Senhor, escutai a nossa prece. Nós estamos no terceiro passo da catequese, tá? Então, aí no terceiro passo, a resposta é: Senhor, escutai a nossa prece. Para que a igreja, respondendo ao chamado de Deus, ponha sempre em primeiro lugar o ser humano e a sua salvação total, rezemos. Todos, Senhor, escutai a nossa prece. Para que os governos cuidem dos pobres, respeitando a natureza, especialmente os rios e os mares, rezemos. Todos, Senhor, escutai a nossa prece. Para que todas as pessoas que vivem da pesca, especialmente os povos indígenas e ribeirinhos, para que continue cuidando da natureza e tendo a sua cultura respeitada, também rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nós, catequizandos, tomemos consciência da nossa vocação e assumamos com profundidade a nossa missão de pescar pessoas para o reino de Deus, rezemos. Todos, Senhor, escutai a nossa prece. Ó Pai, ajudai-nos a crer e a edificar o vosso reino nesse mundo. Por Cristo nosso Senhor. Todos, amém. Agora nós temos aqui, no quinto passo, nós temos aí a importância de ler a Bíblia em casa, durante a semana. Todos devem ler e meditar esses dois textos. Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 11. Lendo os dois textos bíblicos, você vai deixar aí para mim o que mais te chamou a atenção em Isaías. Por sinal, é uma leitura linda, maravilhosa, a leitura de Isaías, do capítulo 6, do versículo 1 até o 8,
E o 1 Coríntios também, no capítulo 15, de 1 a 11, tem uma frase que chama muita atenção de nós. Eu quero ver quem é que vai descobrir a frase que chama bastante atenção em 1 Coríntios e lá em Isaías também. Tem um texto lindo, mas tem uma frase, um versículo que chama muita atenção. Procura para vocês verem que vocês vão encontrar, tá bom? E agora nós já estamos caminhando para o final da nossa catequese e nós vamos ouvir o canto de final da catequese. Vamos ouvir o nosso canto para a gente terminar a catequese. Presta atenção no canto para você ver que tem tudo a ver com o nosso evangelho. Vamos lá ouvir? Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas vezes enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz, e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde ele quis, tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Gente, maravilhoso o nosso canto da catequese, né? Então, que vocês voltem aí para a catequese com bastante ânimo, com bastante vontade de vencer mais esse ano na catequese. Tá difícil? Tá. Não é fácil para catequista, não é fácil para vocês, mas Deus está no comando. Nós estamos juntos no barco de Jesus. Esse barco que nós acabamos de apresentar para vocês aí, no final que fala para nós, de repente envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus.
Eu preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos para onde ele quis. Então, nesse barco, nós vamos caminhar com Jesus. Tenho cruz, mas vivo feliz. Então, a gente tem cruz, a gente tem pedaços difíceis, mas nós temos Jesus. E hoje Jesus deixa para nós a missão de pescar pessoas e trazer para Jesus. Então vamos juntos nesse barco caminhar com Jesus. Que a Trindade Santa nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Todos, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tenham um sábado abençoado, que vocês tenham aí um domingo abençoado juntamente com as suas famílias e não esqueçam de ir à missa. Fiquem todos com Deus e até sábado, se Deus quiser. Amém.